Meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, o impacto do envelhecimento da população nas políticas públicas. Em 2017, o número de brasileiros com mais de 60 anos superou os 30 milhões. A tendência é que em 2030 o número de idosos seja superior ao número de crianças e adolescentes no país. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado da federação a ver o fim do bônus demográfico, com a redução da população. Para discutir no domínio público de hoje o impacto do envelhecimento da população nas políticas públicas, são nossos convidados o Dr. Newton Terra, médico geriatra, doutor em gerontologia biomédica, coordenador dos cursos de especialização em geriatria clínica e preventiva e diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC. Também é nosso convidado Pedro Zoanazzi, bacharel em estatística, mestre em administração e doutor em economia pela PUC. É pesquisador em estatística da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Pedro, como é o impacto do envelhecimento da população? Nós temos aí o fim do bônus demográfico. Como é que é esse impacto, do envelhecimento no mercado de trabalho hoje no Rio Grande do Sul? Primeiramente, Jair, gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando sobre esse tema que eu acho tão essencial para fins de políticas públicas no estado do Rio Grande do Sul. Tem um processo que passam praticamente todos os países no mundo que se chama transição demográfica. Alguns estão em fases mais avançadas, outras em fases mais iniciais. Mas que processo é esse? Nós temos lá no começo altas taxas de mortalidade e fecundidade, nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas, e primeiramente decai a taxa de mortalidade. As pessoas têm um maior acesso à prevenção de saúde. E aí nós temos um crescimento muito forte da população, porque a taxa de natalidade, os nascimentos, seguem em alta escala. Quando a segunda etapa, então, essa foi a segunda etapa dessa transição demográfica. A terceira etapa da transição demográfica começa a decair os nascimentos também, e praticamente se igualam às mortes, que é onde nós estamos hoje, indo para a quarta etapa, que é quando elas estão exatamente iguais e nós temos um fim daquele crescimento populacional que se tinha antigamente. Hoje nós temos uma população que cresce cada vez menos. A população do Rio Grande do Sul vem crescendo aí a 0,3% ao ano, é muito pouco. Lá em 2002 crescia 0,9% ao ano, então olha como já caiu esse crescimento e vem caindo. E nós vamos atingir um ápice populacional ali por 2030, eu acho que agora nos novos cenários, os últimos dados que a gente tem adiou um pouquinho, mas ali por 2030 e poucos, 2033 talvez, nós vamos atingir um ápice populacional. Vamos ficar mais ou menos no que nós estamos hoje, um pouquinho mais, vamos atingir um pouco mais de 11 milhões e 300 mil pessoas, e aí vamos começar a perder população. E um outro fenômeno interessante é que não é só o ápice populacional, é o fim do crescimento da população como um todo. Aí, isso dá a falsa impressão de estabilização, mas a transição demográfica ela tem mais do que isso, porque quando a gente olha para as faixas etárias, os crescimentos são muito diferentes. Então nós éramos assim, por exemplo, em 2016, conforme estimativas da FEE, nós éramos 1,8 milhão de idosos. Em 2030, nós já seremos 2,8 milhões de idosos. Então é um crescimento de 1 milhão de pessoas entrando na faixa de 60 anos ou mais. Então, enquanto que esse percentual representava em 2016, representava 16% da população, em 2030 vai representar 24% da população. Então, tudo isso traz para a gente alguns desafios, fins de consequências, que pode dar a falsa impressão de estabilização da população, mas não. Dentro das faixas etárias, a mudança é muito grande. Doutor Newton, como é que o senhor vê esse impacto desse envelhecimento, essa aceleração, especialmente na área da saúde? A saúde está preparada hoje para atender essa população crescente? Quando é que nós poderíamos imaginar, doutor Pedro, que agora, para 2025, que nós sejamos a sexta população em número de idosos do planeta? Só 5 países estarão à frente do Brasil: a China, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos e o Japão. Depois virá o Brasil, com aproximadamente, se as projeções estatísticas se confirmarem,
nós teremos mais de 33 milhões de pessoas idosas no Brasil. Claro que esse envelhecimento populacional tem um impacto em várias estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. Isso gera uma enorme diversidade de necessidades nos mais diferentes contextos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que na área da saúde as implicações serão mais drásticas. Por quê? Como já foi comentado, o Brasil está passando por um processo de transição epidemiológica, que na realidade, para nós, da medicina, é a substituição das doenças infecciosas pelas não infecciosas. São as chamadas doenças crônico-degenerativas. Como o nome está dizendo, são doenças crônicas e degenerativas. Ora, nós teremos no futuro um número assustador de idosos portadores de doenças cardiovasculares. E quando eu falar em doença cardiovascular, para que o telespectador entenda, eu estou me referindo a angina, infarto. Nós teremos um número significativo de pacientes portadores de acidentes vasculares cerebrais, popularmente conhecidos como derrames. Nós teremos um número significativo de tumores. A previsão, só para que o senhor tenha uma ideia, neste ano é de 500 mil novos casos de câncer este ano de 2018. Apenas Estou falando no Brasil. no Brasil. É muito Nós teremos expressivo. mais um número significativo de... Essas são as doenças que mais matam os idosos no planeta. E aqui no Brasil não é diferente. Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, os tumores, né, os cânceres. E a quarta causa de morte é a pneumonia. É uma doença infecciosa ainda, mas é a pneumonia por N razões. Depois nós teremos ainda artrose, demências, doença de Parkinson, síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e outras mais crônico-degenerativas. E aí a pergunta que se faz é essa, né? Como é que nós vamos tratar esses pacientes? E mais do que isso, como é que nós vamos proporcionar condições de vida digna para essa população com essas patologias e normalmente associadas? Existem dados estatísticos de necrópsia que depois dos 60 anos as pessoas têm em média 7,2 doenças, ainda que muitas assintomáticas. E a cada década esse percentual aumenta. Então, uma pessoa com 70 tem 8,2 doenças e assim por diante. Ora, a implicação disso é incomensurável. As implicações econômicas, nós temos um especialista no programa que vai falar das implicações econômicas. Mas na área médica, nós não sabemos o que fazer com essa população. E o Brasil envelheceu muito rapidamente. Países da Europa, por exemplo, como a França, demoraram mais do que 100 anos para envelhecer. Exatamente. A Suécia tem 85 anos. O Brasil envelheceu muito rápido. E agora, vamos dizer assim, de uma hora para outra, esse número absurdo de idosos, e as pessoas não sabem o que fazer com elas. A realidade é essa. Isso é um grande desafio, como foi comentado pelo Dr. Preda, é um grande desafio para os gestores. O que nós vamos fazer com essa população? E agora eu estou falando na minha área, que é a área médica. Os aspectos sociais, econômicos, enfim, nós temos um especialista no programa. Eu acho que isso vai ser um problema seríssimo para qualquer gestor. Se isso não for bem conduzido, e com intervenções principalmente preventivas, e nós agimos em 3 níveis, primária, secundária, terciária e quaternária, podemos até conversar sobre isso depois, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Hoje, em Porto Alegre, só para encerrar essa primeira participação, para uma cirurgia de quadril de um paciente que tem uma artrose, uma osteoartrose importante, a espera é de 2 anos. Se todos os dias os telespectadores estão acompanhando pela mídia, a espera por uma consulta médica especializada. Essa semana eu vi uma manifestação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul chamando a atenção de pessoas em macas, em colchonetes em hospitais. E nós estamos falando de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, que tem um percentual altíssimo de idosos.
Eu fico imaginando os outros 26 estados brasileiros como é que está a situação. Mas aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, capital do estado, está passando por isso. Pedro, os serviços públicos estão preparados para essa mudança, essa transição demográfica? Como é que tu vê essa questão da pressão aí sobre o serviço público? Só antes queria pegar um gancho da fala do Dr. Newton. De fato, ele está completamente correto quando ele diz que países da Europa, países desenvolvidos em geral, demoraram mais de 100 anos para percorrer esse processo de transição demográfica que a gente percorreu. Só para citar um exemplo, a França, outros países, Suécia, Portugal, já estavam com taxas de fecundidade abaixo do nível de reposição lá na década de 70. O que é um nível de reposição para o telespectador entender? É assim, ó, se cada casal tiver em média 2 filhos, na verdade é 2,1 por outros detalhes, mas cada casal tiver em média 2 filhos, a população no longo prazo tende a se manter estável, porque eles estão se repondo na população, né? A Europa se encontrava lá na década de 70, vários países da Europa se encontravam já abaixo dessa taxa. E nós aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi a partir um pouquinho depois do ano 2000 que ultrapassamos essa taxa. Só que foi muito rápido, como o Dr. Newton comentou. Nós estávamos lá, o Rio Grande do Sul estava em 1,86 ali em 2000 e decaiu chegou a bater em 2010 1,55. Agora, nos últimos anos, teve uma mudança aí, cresceu um pouquinho o número de nascimentos no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas hipóteses para isso, que dá para se discutir, e por isso que nós estamos postergando um pouco a projeção de ápice populacional. Mas, de qualquer forma, nós ainda estamos abaixo da taxa de reposição, estamos em torno de 1,63 por mulher, filhos por mulher, né, ao fim do seu ciclo reprodutivo. E a pergunta que fica no ar, terminando esse gancho, é a seguinte: ok, países desenvolvidos já passaram por esse processo, têm reagido de diferentes formas, a gente vê hoje políticas de incentivo à natalidade, discussões desse tipo nos países desenvolvidos, só que o Brasil faz parte de um novo grupo, eu diria que é o grande país que faz parte desse novo grupo, que tem a transição demográfica mais avançada, porém sem os índices de riqueza que os países desenvolvidos que já passaram por isso tiveram. Então nós estamos chegando nessa nova etapa ainda com altas taxas de criminalidade, baixa produtividade econômica, né? Então, como vai ser esse enfrentamento por nossa parte, né? E aí, respondendo um pouco a tua pergunta, eu diria que a gente pode dividir as políticas públicas, assim, quando a gente vai mensurar os efeitos dessa mudança demográfica em dois grupos, o microeconômico e o macroeconômico. O microeconômico, no caso, são as prefeituras, os pequenos municípios, lá onde ficou aquele alto percentual de idosos, a taxa de fecundidade caiu, muitos jovens emigraram, saíram do município e ficaram aqueles municípios com alto percentual de idosos. E tem o ponto de vista macro, né, que a gente pode pensar o país como um todo, ou o estado como um todo. O estado ele fica no meio termo, né, entre o macro e o micro nesse sentido. Do ponto de vista micro, eu diria que o problema não é tão grande assim, porque felizmente o nosso regime geral de previdência ele é nacional, nesse sentido eu me refiro. Então o idoso, ainda que ele tenha ficado sozinho lá no município, os filhos tenham saído ou algo do tipo, ele ainda tem uma renda que representa, por ponto de vista daquela família ou daquele município, daquela comunidade, a renda dele representa como se ele fosse um trabalhador. Ele está inserindo dinheiro naquela comunidade, né? Ele não está desamparado como era décadas atrás, que muitas vezes o idoso ficava desamparado. Ainda assim, há o grande desafio da saúde, que os gastos em saúde aumentam muito, a demanda aumenta muito e nós temos que ver como atender essa população que vem aumentando vertiginosamente. Já do ponto de vista macro, a gente tem um problema maior, que é o seguinte: se a gente tem menos pessoas trabalhando, menos pessoas em idade de trabalhar, nós temos que... Como é que a gente faz para conseguir aumentar o PIB per capita ou a produtividade total do país? Só tem uma maneira, que é aumentando a produtividade do trabalho. Quando a gente vivia a etapa que a gente chamava de bônus demográfico, que é quando a população vamos pegar assim, dos 15 aos 59 anos, a gente pode variar um pouco essa faixa, mas quando essa população vinha crescendo percentualmente na população,
a gente podia, mesmo com uma produtividade constante por trabalhador, mesmo com uma produtividade constante, nós crescíamos a economia. Por quê? Porque estava aumentando o número de pessoas que em idade de produzir. Já nos últimos anos, terminou esse período do bônus demográfico e essa população dos 15 a 59 anos já começou a se reduzir e no Rio Grande do Sul. E aí nós precisamos, de algumas maneiras, que eu acho que posso responder daqui a pouco, mas nós precisamos de algumas maneiras conseguir contornar essa questão, aumentando a produtividade por trabalhador. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. Invista em você. Faça da sua carreira a sua startup. La Salle Business School. Aqui você pensa como empreendedor e atua como executivo. Professores do mercado, conhecimento aplicado à prática. A qualidade acessível. La Salle Business School. Estrutura de universidade, prática de startup. Domínio Público está de volta discutindo o impacto do envelhecimento da população nas políticas públicas, com a presença do médico geriatra Newton Terra e também com a participação do Pedro Zoanazzi, que é estatístico da FEA. Doutor Newton, o senhor falou um pouco na questão do impacto aí da saúde, né? Falou também em alguns países como a China, a Índia, os Estados Unidos, a Rússia, né? O Japão, que são países que hoje têm a população idosa e são os 5 maiores. E o Brasil é o 6º, né? O Zoanazzi falou também da questão da riqueza, né? Quer dizer, nós temos hoje um país com dificuldades, né? Nós temos países, né, como os Estados Unidos, Japão, países que têm mais possibilidade de atender os serviços. Como é que pressiona essa questão do serviço, especialmente da saúde? Porque o senhor falou de doenças que exigem tratamentos, diagnóstico, equipamentos, tecnologias, que cada vez mais pressionam também os custos. Como o senhor vê essa complexidade aí, olhando nos próximos 10 anos, por exemplo, na questão da saúde? Vamos pegar o exemplo do Japão. O Japão hoje tem a maior expectativa de vida do mundo. Aí pode dizer, não, vai ver, é genético. O japonês está durando em média hoje 86 anos porque tem algum fator genético que propicia essa longevidade. Não. Antes da guerra, em 40, o japonês durava 40 anos. Como é que eles chegaram a 86? Através da prevenção. Intervenções preventivas não realizadas pelo governo japonês. E claro que eles priorizaram, assim, o que mais assusta, o que mais preocupa vamos dizer assim, o sistema de saúde? Doenças cardiovasculares. Então vamos direcionar toda a nossa atenção para a prevenção das doenças cardiovasculares. Qual é a segunda causa? As doenças cerebrovasculares. Eles tinham lá uma altíssima incidência, aliás, ainda continuam com uma altíssima incidência de câncer gástrico. A incidência é a mesma, mas a mortalidade diminuiu. Por quê? Porque todo japonês, a partir de uma certa idade, deve fazer uma endoscopia, que é um exame que faz o diagnóstico precoce, ainda a ponto de curá-lo. Eu vejo assim, naqueles países que têm mais condições, o doutor Pedro comentou, eu me lembrei que nos anos 70, doutor Jair, nós tínhamos, em média, 5,8 filhos por mulher. Não chegava a 6, 70. E hoje nós estamos com 1,6. Ora, claro, evidente, se não tivermos, já foi comentado, no mínimo 2 filhos, haverá um desequilíbrio que não tem país que aguente. Isso é um problema seríssimo. Lá no Japão, 80%, vamos dizer assim, da verba da saúde é para idoso.
Os outros 20% são para as outras faixas etárias. Mas com isso eles conseguiram o grande sonho da Organização Mundial de Saúde. O quê? Que as pessoas que envelhecem têm um envelhecimento ativo. Aí, quando eu falo ativo, não é só fisicamente ativo. É o saudável, participativo, seguro e agora tem uma palavra nova, produtivo. Ora, é um absurdo que nós tenhamos no Brasil hoje uma média de aposentadoria, até bem pouco tempo atrás, depois do doutor Pedro pode me corrigir, não faz muito tempo, era de 48 anos. E essa idade de 60 anos é uma idade só cronológica, que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde, que para nós da área não tem nenhum valor, a não ser o valor social e legal. Mas do ponto de vista prático, não tem importância. Ora, esse processo de envelhecimento começa muito cedo. Do ponto de vista, vamos dizer assim, biológico, eu vou usar 27, 30 anos. Nós começamos a envelhecer aos 27, 30 anos. E, claro, se eu for usar do ponto de vista filosófico, é depois de recém-nascido. Mas até, eu não queria entrar nesse detalhe, mas já tem trabalhos mostrando que o processo de envelhecimento começa intraútero. Quando as mães, de repente, tomam algumas condutas que podem prejudicar, enfim, aí tem uma explicação mais genética, pode ser que aquilo prejudique o envelhecimento do seu filho. É uma coisa nova de telômeros e telomerase, depois podemos conversar, que é uma proteção que tem no cromossoma, que isso já é determinado já intrauterinamente. A mãe pode, vamos dizer assim, propiciar esse crescimento do telômero, que é uma proteção que tem no cromossoma, já intrauterinamente. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. Vamos pegar a pergunta. 27, 30 anos, as pessoas começam a envelhecer. Mas do ponto de vista cronológico, 60, não é 59,5. Mas as doenças começam antes. Então, no Japão, eles começaram a fazer a prevenção a partir dos 10 anos. Aqui nós não temos ainda essa mentalidade preventiva, ainda é curativa. Então, assim, o que eu vejo? Que existem, vamos dizer assim, as políticas públicas vão ter que repensar essa atitude. Porque é humanamente impossível atender um idoso com 60, quando o câncer mais comum ocorre aos 45 anos, que é o de próstata. Ou a preocupação deveria partir. Isso vale para a mama. Nós não podemos começar a pensar numa pessoa de 60 anos quando a maior incidência do câncer de mama é na 5ª década da vida. Ou seja, nós estamos começando a agir do ponto de vista preventivo diferente do Japão, que começou muito cedo. Ou seja, eu só vejo uma saída. Para que as pessoas envelheçam com autonomia e com independência, que é o grande sonho, a maior ambição dos idosos de hoje e de amanhã, e de qualquer governante fazer com que a população envelheça autônoma e independente através da prevenção. E quanto mais precoce forem esses cuidados de ordem preventiva, melhores serão os resultados. Mas claro que eu comentei antes, primária, secundária, terciária, quaternária, tem até a quinária. Mas nós podemos começar a prevenção secundária em idades anteriores a essa idade cronológica que foi determinada para o país de desenvolvimento como no Brasil. A minha sugestão, e eu só vou acreditar que nós tenhamos uma população envelhecida saudável, que nem a do Japão. Tem uma ilha japonesa chamada Ilha de Okinawa, que tem o maior número de centenários do planeta saudáveis. E outra coisa que não se comentou, vale a pena comentar, a expectativa de vida hoje do brasileiro tem em torno de 76 anos. Mas a expectativa de vida saudável, ainda que esses números possam ser discutidos, e temos especialistas aqui, não chega a 60. Uma coisa é a expectativa de vida, a outra é a expectativa de vida saudável. Mas como é que a gente vai conseguir, doutor Jorge, um envelhecimento saudável para a população se nós não tivermos os cuidados de ordem preventiva em todos esses níveis que eu comentei? O meu comentário em relação a isso seria isso. Nós queremos agradecer aqui a participação dos nossos convidados, o médico geriatra Newton Terra, diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, e também do estatístico Pedro Zoanazzi, da FEE. O assunto, né, fica aqui para uma próxima oportunidade, realmente é extremamente importante essa discussão.
Deixe aqui suas contribuições, sugestões e ideias para os próximos programas nas nossas redes sociais. Agradecemos a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você.